Foi o almoço, hein? Quantos gostaram do almoço? A gente esqueceu de divulgar, o almoço hoje era especial, como todos os anos. Legal, que bom que vocês gostaram. Pessoal, a gente já vai começar, é a segunda e última turma, né, do dia de hoje. Só para a gente lembrar um pouco da agenda. Segunda-feira tivemos a abertura, né, com as mãos. Quantos puseram a mãozinha lá? Vamos lá, a grande maioria. Bacana, né? Foi bem legal. E os vídeos o pessoal colocou, compartilhou aí nas redes. Depois, na terça nós tivemos, hoje é quinta, na terça nós tivemos a feira de fornecedores aqui. Né, a gente aprendeu um pouco das dores dos nossos fornecedores, dos parceiros, como se faz uma porca, um parafuso, como é que pinta a KTL, o que é zincagem numa peça. Então, foi bem legal também. E aí, ontem nós tivemos a exposição do Creta, né? Só um detalhe, aquela mesinha que tinha aquele monte de peças, são peças do teto, tá? Então, faltou a gente fazer esse detalhe aí, mas são peças aí de um parceiro, um cliente importante nosso, que é a Hyundai, o Creta. E a Yamaha, pela primeira vez, a gente colocou a exposição de uma motocicleta aqui. Aí o EQF da Yamaha estava aqui, quase chorou, ficou emocionado, né? Bem bacana, porque foi algo diferente que a gente fez esse ano também, né? Nos anos anteriores a gente expôs o veículo. E aí hoje a gente está sendo abrilhantado aqui na nossa Semana da Qualidade com o time da Embraer, né? Depois eles se apresentam, mas a gente tem a Débora, o Magno e o João, né? Representando o time da Embraer aqui, para compartilhar um pouco de como é que é o mundo, né, aeronáutico. A gente, no final do dia, a gente vê que os desafios são os mesmos, né, os perrengues são os mesmos e também, né, a contribuição do trabalho, né, é o mesmo, né? A gente põe a nossa família dentro do automóvel, depois a gente leva a nossa família para viajar de avião. Então, né, se tudo estiver funcionando certinho, a gente chega no destino, sendo de carro ou de avião. Então, a função de todos nós é muito importante. E aí ela vai falar um pouco sobre o processo da Embraer. Aí a gente... quem tem medo de voar aqui? Quem tem medo? Só 2, 3. Sempre tem... são 3, eu também tenho. A gente, sim, são os corajosos que se admitiram ter medo aí, né, Jair? Então, mas a gente não vai falar sobre notícia ruim, não. A gente vai falar aqui sobre processo de produção. Débora, por gentileza, uma salva de palmas, pessoal, para Débora. Débora Garcia. A Débora, gerente de qualidade, né, numa das atividades lá da Embraer, ela vai detalhar um pouco aí, né, do que ela faz. Débora, novamente, seja muito bem-vinda, tá? Estão todos a bordo aí, você pode decolar a nave aí. Obrigada, pessoal. Boa tarde aí a todos. Primeiramente, gostei, a energia da tarde aqui tá gostosa, gostei. Todo mundo comeu bem aí no almoço, tá com força aí para energia. E depois do almoço dá um sono, mas não vou deixar ninguém dormir. Vou falar pra caramba aqui, eu falo alto, então não deixa ninguém dormir. Primeiro queria agradecer aqui o convite, né? Eu gosto de qualidade, de Lean, né? A minha história na Embraer, tenho 23 anos na Embraer. Entrei para implantar a 5S, comentei isso mais cedo aqui, e numa época que o pessoal falava para mim assim, você não quer mandar seu currículo para a GM, lá que eles gostam de Lean, lá que eles praticam isso. Aqui a gente faz avião, é diferente. E que bom que eu fui insistente, né, e persisti, falei, não, serve para qualquer processo, vamos implementar aqui também. E hoje eu falo com orgulho desse trabalho que a gente fez lá, porque hoje a Embraer é uma referência também em 5S, a gente pratica muito forte até hoje. Então, acho que foi um legado aí que a gente deixou e vi muitas coisas boas acontecerem por conta disso, né? Pessoal que tem medo de avião aí, eu vou dar uma dica, que pode ser que não mude nada, mas pode ser que vocês fiquem mais entusiasmados, aí, mais corajosos para voar. O avião, tudo que é crítico, que afeta a segurança de voo, né, ele tem sempre redundância no projeto, né? Então, eu tenho 1, 2 ou até 3. Eu nunca tenho um só. Né? Motor, a gente não tem um em cada lado ali da asa, né? Em cada asa tem pelo menos 2 motores no avião. Se um falhar, eu consigo pousar, né? O piloto consegue pousar o avião com um motor só. Né? Então, o motor, que é o, né, mais dá a sensação, nossa, se queimar o motor, perdi. Né? Parou de funcionar no céu, pronto, acabou. Não tem acostamento, vamos todo mundo cair. Né? Não é bem assim. Então, todos os itens de segurança, a gente tem 2 ou 3 na aeronave. Então, isso dá uma segurança maior.
E todo acidente, tudo que acontece, é feita uma investigação a fundo e é analisado, né, o que causou aquilo, e a gente está sempre com novos requisitos de segurança sendo implementados pelos órgãos homologadores, né, ANAC, FAA, e EASA. Eles acompanham isso muito forte. Se tiver algo que eles veem que tem como deixar ainda mais segura a aeronave, eles colocam como requisito e aí a gente precisa atender. Então, fiquem tranquilos aí, né? Ele não é um meio... O que acontece, às vezes, aí não tem como controle, né? Às vezes falta manutenção na aeronave, a gente vê muito teco-teco, né? Que cai por aí, avião sem manutenção. Aí o nosso carro também, se não trocar o óleo, se não fizer a revisão direitinho, ele para também, né? É uma máquina, então é só, mas via de regra aí, voando com as operadoras aí tradicionais, é muito difícil acontecer. Bom, vou falar um pouquinho aqui da Embraer, vou trazer um pouquinho do histórico da institucional da Embraer, vou falar um pouquinho sobre Safety First, Quality Always, que é um engajamento que a gente fez aí nos últimos 2, 3 anos aí, estamos trabalhando bastante nisso, né? Minha camiseta aqui já até mostra isso. E falar um pouquinho sobre ações e resultados e também cultura para a qualidade. A qualidade, acima de tudo, ela é uma mudança cultural. Ela está no modo com que a gente encara os problemas, com que a gente age no dia a dia. E falar de qualidade sem falar de cultura, eu não estou falando de qualidade. Porque qualidade não é só processo, qualidade é muito cultura. Então, a gente tem que tratar os dois tópicos juntos aí. Bom, falando um pouquinho da Embraer, né? A Embraer, ela foi fundada pelo Osiris Silva e a história dela já nos faz querer algo a mais. Por quê? Né? Quando ele foi fundar, lá na década de 60, né, 1969, a Embraer, ele encontrou muita resistência. Ele tentava vender para o presidente do Brasil, tentava formar aliados, e várias vezes ele ouviu a resposta: se a gente não sabe fazer nem bicicleta direito, você vai querer fazer avião? Então, assim, nada nos favorecia, não tínhamos engenheiros aeronáuticos, né? O ITA, em São José, ele foi criado para ser uma fábrica, antes de fazer a Embraer, né, ter uma fábrica de engenheiros aeronáuticos que estudassem um assunto, para aí sim a gente poder se desenvolver enquanto indústria aeronáutica. E o que ele falava muito, né, é que a gente tem que pensar grande, né, tem que pensar bastante grande, eu diria, pensem enorme. Porque se a gente tiver um sonho pequeno, ele fala, a realização nossa é pequena. Quando a gente sonha grande, a realização é grande. Então, sonhar, né, e buscar algo maior nos faz ir mais longe. É um pouquinho do que ele fala e a gente fala um pouco disso. Vou passar um vídeo rapidinho que conta um pouquinho da história da Embraer. Então, como diz aí, somos movidos a desafios, né? E qualidade é um desafio. E estamos dispostos aí a atravessar os desafios. Hoje nós somos mais de 19 mil colaboradores aí espalhados pelo mundo, né? Servimos aí aviação comercial, executiva, defesa, temos também uma unidade de negócio de serviço e suporte, estamos desenvolvendo aí,
junto com a IVE, né, o carro voador, chamado, né, carro voador, que é o eVTOL. Temos mais de 9.000 aeronaves entregues aí, estamos presentes em mais de 100 países, então isso traz a complexidade, né, das culturas diferentes e dos clientes diferentes, com exigências diferentes. Estamos espalhados aí em vários países pelo mundo. Plantas produtivas a gente tem no Brasil, nos Estados Unidos e no México. Em Portugal tem um centro de manutenção, tem algumas peças feitas lá, mas é mais centro de manutenção, e nos outros sites aí são escritórios de vendas, centros de serviço e warehouses aí de peças para espalhar o mundo. E temos algumas joint venture aí, né, algumas empresas coligadas. Temos a ATEC, que é uma grande parceira aí no desenvolvimento do ecossistema para a operação do IVE, né? Ela faz hoje, a gente tem um sistema hoje que a Infraero usa para controle de tráfego aéreo. A Easy Air, que é uma joint venture com a Safran, que faz interior de aeronave no México. A Tempest é uma empresa que a gente adquiriu recentemente sobre cibersegurança. A gente vê hoje cada vez mais difícil a questão de segurança da informação, né? E aí foi adquirida uma empresa voltada para isso, né? Algo que a gente precisa ter muito cuidado, principalmente no mercado de defesa. A OGMA, que é uma parceria com o governo português. A Visiona, que fica no Parque Tecnológico em São José também. E a IVE. Nosso portfólio aí de produtos e serviços é bem vasto, né? Não fazemos só aviões, né? Temos sensores, radares. 27% aí das fronteiras do Brasil é feito com monitoramento de sistemas nossos, que é o CISFRON, um programa com o governo brasileiro, né? E a gente monitora tanto por terra quanto pelo ar, né? De inovação tem o carro voador aí, tem uma família, a gente faz estudos aí para novos aviões aí movidos a outro tipo de energia, né, uma mais ecológica. A gente sabe que o avião ele é o meio de transporte mais poluente que existe, então é uma preocupação grande aí de encontrar fontes alternativas. Aviação comercial, né, os aviões aí hoje são nossos clientes, né? A Azul e agora a Latam, também recentemente no Brasil. Jatos executivos são os jatinhos. Defesa e segurança, desenvolvemos alguns produtos aí com o governo brasileiro, né, com a FAB, mas também temos outros clientes aí ao redor do mundo. Aviação agrícola, que são aqueles aviões menores de pulverização, e as fragatas, que também é uma parceria com a ThyssenKrupp, produzindo aí 4 fragatas para a Marinha Brasileira. Na aviação comercial, os 2 produtos hoje em fabricação, né, o E-Jets da primeira geração, que vai de 70 a 124 assentos, e a segunda geração aí de 80 a 46, mas com alcance um pouco maior, né, 5.280 quilômetros de distância. A aviação executiva, a gente tem a família do Praetor e do Phenom. O Phenom tem há 12 anos, ele é o jato executivo mais entregue no mundo, de acordo com o tamanho dele, né? Ele vai aí do Phenom 100, que é o menor, de 8 passageiros até 11 ocupantes, e de 1.000 milhas náuticas aí até 2.000, no caso do Phenom 300. E do Praetor a gente consegue chegar aí, no Praetor 600, até 4.000 milhas, aí, que dá 7.500 quilômetros. É autonomia, né, sem precisar reabastecer o avião. E aqui no Brasil a gente foi eleito aí com o segundo ano aí do avião mais vendido nos Estados Unidos, mais voado nos Estados Unidos. Defesa e segurança, a gente tem o Super Tucano, que é um avião de ataque leve, e o KC, que é um cargueiro, um avião multimissão. Ele pode abastecer outros aviões em voo, né, ele tem um sistema aí de abastecimento. O Super Tucano é um avião da Esquadrilha da Fumaça, que faz aquelas manobras, né? É um avião menor aí, já antigo e modernizado, e a gente continua vendendo aí. Falando um pouquinho da defesa, a defesa ela não compra só um avião, ela não quer só um produto, ela quer uma solução. Então, muitas vezes, a gente integra o avião com sistemas de monitoramento, então sensores, radares, comunicações aí, gestão de ativo, conexão inteligente, são outros produtos aí que integram essa solução. Então, pode passar?
A unidade de negócio de suporte e serviços, a gente tem centro de distribuição de peças ao redor do mundo, manutenção de aeronaves, modernização de aeronaves, às vezes aeronave que nem é nossa, mas a gente faz a modernização, né? Suporte técnico em campo, rede global aí de centro de serviço e temos também especialistas em manutenção. E o nosso caminho aí ao redor do mundo ele é bem espalhado, porque aonde eu tenho cliente, eu tenho que ter uma rede de suporte, né, ao redor ou próximo, para a gente poder operar sem dificuldades. Para fechar aí a apresentação institucional, eu trago aqui os 5 pilares de cultura que a gente tem na empresa, né, e reforça todos os dias. Como eu falei, qualidade tem a ver com cultura, né? O primeiro deles é uma Embraer, um só time. O segundo, seja responsável pelos resultados da empresa. Terceiro, tenha abertura e honestidade ao falar e ouvir. Trate a complexidade com simplicidade. E o último, a paixão por fazer a diferença. E tudo isso embasado no pilar de Safety First, Quality Always. A gente traz isso muito vivo e muito forte no nosso dia a dia. Então, entrando para falar um pouquinho mais sobre essa alavanca aí que nós fizemos de engajamento na segurança e qualidade, eu trouxe um vídeo aqui para vocês. Foi feito aí recentemente com os funcionários da empresa e a gente vai reforçando constantemente esse assunto. Até parabenizei vocês aí pela Semana da Qualidade. Acho que a qualidade tem a ver com a cultura. Então, celebrar a qualidade, celebrar a semana é algo importante para nos lembrar um pouquinho, né, que nós estamos aqui, que a qualidade está em todo lugar e depende de cada um de nós. Oi, sou o Luciano Santana, aqui da Montagem Final, e eu quero contar para vocês que aqui na Embraer, segurança e qualidade é a nossa prioridade número 1. Hello, my name's Eric Lee. I'm with the demo team in Melbourne, Florida. I'm a maintenance controller for the freighters in the U.S. And safety and quality are very important to our team. Bonjour, je m'appelle Adeline Joigny. Je viens de France, mais je travaille à Melbourne, en Floride. Je fais partie de l'équipe du Business Development. Nous abordons toujours la sécurité et la qualité avec nos clients. Eu sou o Eduardo Fusaro, faço parte do time de liderança da Embraer e quero reforçar que segurança e qualidade fazem parte do nosso dia a dia. Afinal, nosso maior compromisso é com o bem-estar de todas as pessoas à nossa volta, clientes, colaboradores e colaboradoras. Segurança em primeiro lugar, qualidade sempre a cada voo. Segurança em primeiro lugar, qualidade sempre em todos os processos. Safety first, quality always in our meetings and presentations. Segurança em primeiro lugar, qualidade sempre a cada novo projeto. Safety first and quality always in all deliveries. Segurança em primeiro lugar, qualidade sempre em todos os nossos produtos. Segurança em primeiro lugar, qualidade sempre e em tudo que fazemos. Safety first and quality always in everything we do. Safety first, quality always in everything we do. Safety first, quality always in everything we do. Segurança em primeiro lugar, qualidade sempre em tudo que fazemos. 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 Segurança em primeiro lugar e qualidade sempre, em tudo que fazemos. Então, fica um convite aí. Eu vou passar alguns slides quando a gente começou essa campanha, né? A Quality Always, mas o que é Quality Always? O que significa isso? Fazer certo da primeira vez, né? Então, a gente tem alguns slides aqui que eu vou falar um pouquinho sobre isso, né? Eu garanto a qualidade, a segurança e a qualidade por onde quer que eu vá, independente do que eu faça. Então, eu estou comunicando, estou praticando isso no meu dia a dia. Isso tem que estar, né? Como se fossem os nossos 2 pés ali, um de segurança, um de qualidade. Quando a gente age com segurança, agir com segurança e qualidade só depende da gente, né? Algo que a gente precisa fazer certo na primeira vez. E nem sempre a gente tem uma segunda chance. A gente faz uma analogia aqui com o cirurgião, porque da mesma forma que eu não posso esquecer um bisturi dentro da barriga de nenhum paciente, né? Uma gaze ali, eu não posso esquecer também uma ferramenta dentro do avião, né, num compartimento fechado. Não posso esquecer algum pano que eu estou limpando o avião e depois ele fica lá dentro. Porque, assim como eu posso matar, né, um paciente na mesa de cirurgia, eu também posso, pode passar para o próximo,
derrubar um avião, né? Então, a gente fala que errar é humano, mas esconder e omitir o erro na aviação é crime. Porque o impacto que eu posso gerar com um erro, com uma falha, ela é muito grande. Então, a atenção ela tem que ser muito forte, assim como é a atenção do cirurgião a hora que ele está fazendo a cirurgia. E fazer certo da primeira vez, o que significa? Que eu não posso errar? Não, ele significa que diz respeito à segurança e à qualidade que eu devo garantir. Trabalhar para resolver os problemas. Não tem problema se eu errar querendo acertar. Tem problema eu fazer errado, eu fazer diferente do que é para ser feito, simplesmente porque eu estou com preguiça, ou já fiz essa peça tantas vezes, não preciso olhar, não. Estou com dúvida, mas deve ser assim, senão a qualidade depois pega. Na inspeção, eles pegam o problema, né? Se a gente pensar dessa forma, né, a gente acaba escapando muito problema, né, e a qualidade é de quem faz. Eu falo que o papel da qualidade seria só da conformidade no produto, é dizer, sim, está tudo ok, né? Se a gente acontecesse isso, o time da qualidade pode ser até menor, né, porque a gente vai ter a qualidade de fato dentro de nós no dia a dia. E aí, para construir essa estrada, né, de construir com qualidade, né, e buscar o zero defeito, é um caminho longo que a gente precisa percorrer. E aí, que comportamentos nos afastam desse quality always? Não reportar problemas, não esclarecer dúvidas. Se eu tenho dúvida, levanta a mão e pergunta, não sai fazendo. Para e peça ajuda, né? Tire a sua dúvida. Inovar sem responsabilidade. A gente fala, se eu tenho um procedimento a ser seguido, eu tenho que seguir. Mas eu já pensei aqui num jeito de fazer diferente, que é mais fácil. Então, vamos sugerir, vamos testar, e se der certo, a gente muda para todo mundo. Porque se eu mudar e tiver diferente do que está escrito no processo, eu vou gerar uma não conformidade. Então, inovar com responsabilidade é isso. Ideias são super bem-vindas, mas elas têm que ser testadas. Eu não posso sair de cara tentando algo novo sem falar nada com ninguém, né? Tem que ser combinado. E negligenciar processos. O processo existe por algum motivo, né? Ele tem que ser seguido. Ele está difícil, não consigo nem seguir o que está escrito aqui. Beleza, vamos levantar a mão, vamos analisar e vamos melhorar. Mas não deixar de fazer, simplesmente deixar de fazer porque está difícil de ser seguido. E aí, o que contribui, né? O que eu posso fazer que contribui aí para o Quality Always? Eu praticar a comunicação clara, empática e eficaz, garantir a qualificação, os treinamentos são extremamente importantes. Eu vi a sala dojo aqui que vocês estão construindo, muito bacana, acho que ajuda muito na qualificação das pessoas. Promover um ambiente de colaboração. Se eu não colaboro, eu gero a não colaboração ao meu redor. Ao passo que se eu ajudar hoje aquela pessoa que eu estou ajudando, no dia seguinte ela pode me ajudar, ela pode ajudar o outro, que vai ajudar o outro, que depois vai me ajudar. Então, a colaboração ela é uma rede favorável. Quando a gente se ajuda, todo mundo se ajuda. Quando um fala, não vou ajudar, você vai gerando aquele clima, vai ficando cada um fazendo o seu. E cada um fazendo o seu não é a melhor função, né? A gente passa a maior parte do tempo que a gente está acordado, a gente está aqui na empresa. Se não for um trabalho legal, gostoso, bacana de ser feito, a gente vai embora, a gente perde a oportunidade de melhorar um monte de coisa. E como eu falei que qualidade é cultura, se a gente melhora a qualidade no trabalho, a gente melhora a qualidade da nossa vida. Porque o que a gente pratica aqui, a gente vai querer praticar aqui, lá fora também. Ser exemplo de comprometimento com os pilares de cultura, né? E promover a cultura do feedback. Se algo não foi legal, se algo não deu certo, eu tenho que falar. Eu tenho que mostrar a minha insatisfação, eu tenho que mostrar que algo não saiu como deveria, né? E para que a pessoa possa melhorar, que ela possa entender que aquilo ali não foi bom e por quê, né? Mostrar o impacto que aquele comportamento ali tem. E o que faz? A gente fez 10 regrinhas aí de passos a seguir para a gente buscar o Quality Always. Então, agir assim que a gente identificar o problema. Quanto mais rápido eu identifico o problema, mais rápido eu resolvo e com menos custo eu tenho. Focar na solução e não buscar culpado. Se alguma coisa deu errado, existe alguma falha no processo que fez aquilo acontecer. Não buscar a pessoa, que é 99% das vezes o erro não está na pessoa, está no processo. Apresentar fatos sem julgamento. A gente tem que falar que algo que aconteceu e não se preocupar. Eu não vou falar que foi fulano que fez isso, eu vi que ele estava fazendo errado, mas vou ficar quieto aqui.
a gente só perde tempo em tentar entender de fato o que aconteceu, né? Não estamos julgando ninguém, estamos julgando os fatos. Identificar, embalar e segregar devidamente os materiais para garantir a qualidade, né? Garantir ações corretivas e preventivas para um ambiente de trabalho seguro. Então, ver o que a gente está fazendo, estamos atuando na causa raiz, está tudo certo. A voz do cliente, transformar sugestões em melhorias para os nossos processos e produtos. Ouvir os clientes. Se os clientes estão trazendo alguma reclamação, mas não está conforme o requisito, mas escuta ele, que pode ser que ele esteja com alguma razão e pode ser que tenha uma oportunidade aí, né? Garantir que o material instalado é o mesmo pago sistemicamente, certificado sistemicamente, né? Às vezes a gente pode ter o produto de um jeito, mas se eu for olhar o produto papel ou sistema, sistemicamente está com outro número de lote, está com outra coisa, e aí a gente gera uma não conformidade, né? Clean as you go, como eu comentei que a gente não pode esquecer nada dentro do avião, a gente tem um programa que chama FOI, né? É um programa de eliminação de objeto estranho, a sigla em inglês, né? E o Clean as you go é tudo que eu fizer, eu tenho que garantir a limpeza para não sobrar nenhum resíduo e não acabar gerando um FO. Praticar o 5S e foco na prevenção de FO, assim, a fim de não oferecer riscos à vida humana. E o que me afasta, né, do Quality Always? Quais são os 10 mandamentos aí, né? Não assinar sem ver, não emprestar senha, não reportar riscos, não submeter a qualidade em função do prazo de entregas. A gente fala na Embraer muito que a sequência ela deve ser SQDC, segurança, qualidade, o D de delivery, né, de entrega, e custo. E as prioridades de ação, de solução de problemas, elas precisam acontecer nessa mesma ordem. Quando eu melhoro a segurança e a qualidade, a entrega e o custo, consequentemente, saem junto, né? Então, não focar, eu tenho que entregar e passa por cima da qualidade. Não, acho que está errado, mas passa para frente, depois alguém pega. Não fazer isso, né? Porque aí a gente não está priorizando a qualidade, sim a entrega. Não seguir processos, instruções, checklist de inspeção, não reportar ocorrências aí, que são os FOs, né? Ou reportar tardiamente. Não adianta eu falar no dia seguinte que eu perdi uma ferramenta e, de repente, entre um dia e o outro, o avião vai fazer um voo e pode, né, ocasionar um acidente aí. Não zelar por seus pertences, né, o que é meu espaço de trabalho aqui, eu cuido. Não concluir operações no documento e após o cumprimento da atividade, né, eu faço numa hora, documento na outra. Não realizar quaisquer alterações em kits de ferramentas, armários ou gravações que prejudiquem a rastreabilidade dos itens. Na aviação, a gente tem muita coisa controlada, muito requisito, né? A gente é muito regulado, mas se a gente não atender aos requisitos, a gente fica não conforme, e aí muitas vezes a gente pode perder lotes aí de produção ou perder uma entrega por conta de dados sistêmicos aí. Não receber, não passar e não gerar problemas é o nosso mote, né? Não aceitar que alguém me mandou com problema, levantar a mão, né? Conversar, reclamar, mostrar que não está conforme, não gerar a informação e, se gerar, não passar, né? A gente parar o problema assim que ele é detectado. Fazemos auditorias aí para garantir o nosso sistema de gestão da qualidade e estamos nessas auditorias encontrando os desvios. Acho que toda auditoria a gente encontra desvio ou minimamente oportunidade de melhoria, né? A auditoria ela é muito rica porque ela nos faz refletir, né? A gente no dia a dia a gente se acostuma com o processo, a gente fica vendo, a gente vicia e a gente não enxerga mais oportunidade. Então, a auditoria nos ajuda nisso aí. Eu quero deixar uma reflexão aqui, principalmente para os líderes, né? Como você está trabalhando a fim de garantir um ambiente em que as pessoas se sintam confortáveis para reportar erros e esclarecer suas dúvidas? Se o time não tiver, não se sentir próximo, né, para poder levantar a mão quando identifica um problema, para dizer que algo ali não está certo, ele para de fazer, né? A pessoa fica ali, estou com medo do líder e não vou falar. E às vezes é um medo bobo, às vezes é uma forma de falar que não está muito boa. Então, sempre assim, conversar, né, entender com o time. Quando o time trouxer um problema, né, não julgar, né? Poxa, mas você de novo me trazendo um problema?
Não, está trazendo uma oportunidade para a gente melhorar, né? Nunca encarar dessa forma, como sendo um erro e a gente brinca, né? Mata o mensageiro, né? Ele está trazendo, às vezes a não conformidade nem foi gerada por ele, ou o problema nem foi gerado ali por ele, então valorizar, a gente tem que fazer o oposto. Essa semana eu trouxe até um exemplo, né? A gente teve um problema essa semana aí, na terça-feira. Um problema, o operador estava limpando, fazendo uma limpeza na asa do avião e ele viu que alguma coisa ali não estava muito certo, ele levantou a mão. Ele ia começar ainda a fazer a atividade dele, né? E aí ele levantou a mão, ele conversou com outro colega ali do trabalho, eles olharam, está estranho mesmo, e eles foram pedir ajuda. E é um problema aí, nós estamos agora analisando causa raiz, acho que de fato vai se confirmar, a gente deve até perder uma asa aí, talvez, né? Vamos ver se a gente consegue fazer um retrabalho. Mas o que foi legal, né? Ele trouxe o problema e aí ele foi super receptivo, o problema já subiu analisando. Ontem estava lá o nosso diretor, o vice-presidente, fizemos um certificado para ele, da postura dele de levantar a mão e dizer, acho que temos um problema aqui. Não era função dele, né? Ele não estava inspecionando a asa, mas ele viu, ele fez a parte dele. E aí a gente está valorizando isso justamente para cada vez mais as pessoas terem a liberdade de estarem atentos, né? Porque às vezes o problema, eu nem sei que eu gerei um problema, né? Ou eu nem sei que aquela peça está com problema. Então é importante a gente conhecer o produto que a gente faz, justamente para a gente poder fazer esses alertas. E aí como é que a gente muda isso, né? Com insatisfação e inconformismo. Eu não posso toda vez que eu vou fazer aquela peça, dá um problema. Ah, essa peça de novo. Ah, nossa, já fizemos de tudo aqui, não tem jeito. Abre aí a não conformidade, a gente retrabalha, está tudo certo. Se a gente fizer isso, a gente acostuma com o problema. Então, não podemos, em nenhum momento, se acostumar com isso. É inconformismo. Não está bom, não deu problema, vamos ter que fazer outra coisa aqui, muda o processo, coloca Poka-yoke, faz alguma coisa, mas não aceitem que o problema eu vou sempre repetir. Ninguém gosta de vir e fazer 2 vezes a mesma coisa, né? Em casa a gente fica até bravo se faz uma coisa, alguém... Acabei de limpar a casa, vem lá, alguém suja, né? Acabei de arrumar a sala, vai lá, alguém bagunça. A gente, pô, mas de novo, tal. É a mesma coisa aqui no nosso trabalho, né? Se eu tenho que repetir uma coisa que eu já fiz, não é legal, ninguém gosta, né? Pode passar. E aí, falando um pouquinho das ações e dos resultados. A gente, uns 2 anos atrás, a gente vem assim olhando muito, cada vez o mercado nosso ele vai ficando mais competitivo, e acho que até por isso vocês são mais voltados aí para o ramo automotivo, e a automobilística é um mercado mais competitivo há bastante tempo. Acho que por isso que vocês já praticavam Lean, tinha tanta preocupação aí com qualidade total, né? Porque é algo que, para um mercado competitivo, ele é extremamente importante. Nós estamos também agora cada vez mais, né, competitivos. A gente tinha uma época aí no mercado que naquela faixa, aquele tamanho de avião, era só a Embraer que tinha, então vendia assim avião a gente não conseguia atender o pedido de mercado, né? Agora a gente ampliou, nós temos produtos diferentes com clientes e mercados diferentes, né? E aí a gente viu que para ser ainda mais competitivo, a gente precisava reduzir o custo do nosso produto. E quando a gente olha para o custo do nosso produto, o que é 100% de desperdício que está ali dentro dele? O custo da não qualidade. Por quê? Retrabalho, né, é um desperdício que é 100% jogado fora. Não tem nada do retrabalho que me ajude ou que favoreça alguma coisa, ou que eu posso diminuir pela metade, né? Ele é puramente desperdício. Então, a gente começou um trabalho, a gente levantou, nós temos 7 diretorias diferentes, né, em 5 plantas produtivas, em sites diferentes, e a gente fez um trabalho de pegar o melhor de cada uma delas e criamos um padrão. Eu acho que eu não falei no começo nessa turma aqui, que você faz uma seguida da outra, depois você não lembra o que você falou, né? Eu sou responsável, minha área é qualidade corporativa, então eu sou responsável pelos processos da qualidade que as gerências, né, os meus pares vão executar no dia a dia. Sou responsável pela área de aftermarketing, que a gente também faz qualidade dos separadores da Embraer. Certificação, que faz o relacionamento com a ANAC, com o FAA, com os órgãos homologadores. Auditoria,
de todo o sistema da qualidade, desenvolvimento da qualidade para novos programas, né, novos produtos que a Embraer está desenvolvendo. Estamos desenvolvendo a IVE, né, então tem todo o plano da qualidade ali para a IVE também. E também os sistemas e softwares que a área da qualidade utiliza para fazer a gestão da qualidade. Então, meu trabalho acaba sendo tentar ao máximo padronizar tudo que todo mundo faz. Então, nesse trabalho, a gente pegou as melhores práticas de cada um dos sites, de cada uma das diretorias, e a gente criou um racional e um critério para trabalhar com eles, e estamos trabalhando na disseminação dessas práticas em todos os sites. Então, eu vou falar de cada uma delas aqui e contar um pouquinho do resultado que a gente trouxe com ela. Então, o primeiro foi organizar. A gente sabe, teoricamente, que 70% dos problemas que a gente tem no dia a dia, eles são problemas simples e de fácil solução. É fácil encontrar a causa raiz, é fácil tomar uma ação para evitar que aquele problema volte a acontecer. E eu tenho 30% aqui que é mais complexo, que eu não vou conseguir resolver com soluções simples. Então, o que a gente fez? A gente separou isso. E o que é mais rápido a gente faz diariamente. Todo dia a gente tem uma reunião de SQDC, né, a gente olha os indicadores do dia anterior, vê o que não deu certo, escolhe 3 problemas para fazer Go em si, aplicar o filtro padrão. Vou explicar um pouquinho o que é isso, que é o Quality Time. E aí eu endereço pelo menos 3 problemas, eu tento eliminar para que não volte a acontecer. Se ele voltar a acontecer, eu posso, na estação zero defeito, pegar, ou no Quality Blitz fazer uma análise mais profunda, um pouquinho mais profunda, e tentar solucionar o problema. Ou treinar o pessoal que vai em cima da qualificação. Se isso não resolver, o problema está voltando, né, às vezes passa 2, 3 aviões, de repente volta o problema de novo, aí a gente trata no OBEA de itens repetitivos e com ação corretiva. Por que isso? Né? Como tudo é muito regulado na Embraer, a gente abria ação corretiva para tudo. E ficava um volume muito grande, e aí o time, né, da engenharia da qualidade, em conjunto, né, com a engenharia de manufatura, para analisar os dados, o tempo era escasso, tratava, às vezes, de um jeito que não era muito bom, e aí o problema continuava voltando a acontecer. Então, a gente está trazendo outras ferramentas mais simples para que o mais complexo a gente trate, aí sim, com mais detalhamento e com a ferramenta adequada. Então, primeiro, aí, falando de qualificação de pessoas, primeiro ponto aí, a gente estava com o ramp-up, né, aumentando a produção, novas contratações e com lead time muito grande para a qualificação dos funcionários. Então, a gente fez um trabalho aí para contratar alguém, né, de quando o supervisor coloca o pedido até entrar o funcionário aí, 40 dias. Né? Então, eles fazem o processo seletivo, fazem a dinâmica, tem as provinhas lá que são feitas, faz exame médico, em 40 dias ele está entrando na empresa. Colocamos Pokayoke no sistema também para evitar que ele faça, nem que ele queira, se a qualificação dele tiver ou pendente ou vencida, ele não consegue fazer atividade, bloqueio sistêmico. KPI aí para acompanhamento das qualificações, né? O gestor tem um painel que ele consegue ver quantos % do time está qualificado, está em qualificação ou está com a qualificação pendente. Clicando aqui, ele vê o nome, a lista do funcionário, consegue já planejar treinamento, né, o que estiver faltando ali para o funcionário. E revisão de currículo também de treinamento, simplificando e analisando ali, né, dividindo um pouco mais por tecnologia e conseguindo uma qualificação mais rápida. Depois, o outro é o Quality Time, que eu comentei, que a gente faz depois da reunião diária, né? Fica o líder, a engenharia de manufatura, né, e a qualidade, para tentar encontrar o problema e chama os envolvidos com aquela não conformidade. Então, a gente começa aplicando o filtro padrão. Na primeira pergunta aqui que der sim, a resposta for sim, eu paro e tomo ação, e não continuo a análise. Então, primeiro ponto, existe um padrão? Que eu estou fazendo ali, tem um padrão ali dizendo como que eu tenho que fazer? Tem. O padrão está claro e é fácil de seguir? Ficou meio confuso aqui, eu confundi, porque tinha 2 cotas aqui, eu não vi. Isso aqui ficou um pouquinho confuso aqui, a cor, não olha o desenho, não está muito claro com o que está descrito. Então, a gente para aqui e melhora o padrão.
Se melhorei o padrão, voltou o problema a acontecer de novo, a gente olha de novo. Aí está aqui, está aqui. O padrão foi respeitado? Ah, não seguiu o padrão. Então para. Então vamos dar treinamento, vamos entender por quê, vamos ver o que a gente pode fazer de solução simples. Passei por tudo isso. Tem um Poka-yoke para impedir que o problema ou que alguma coisa ali aconteça? Porque, às vezes, assim, tem um padrão, está tudo claro ali, mas é fácil de errar. Né? É fácil de cometer um erro, se enganar ali. Então, vamos pôr um Poka-yoke. Então, se a gente faz isso, endereça, e ainda assim continua com problema, aí a gente passa para outras ferramentas. Pode passar. Aí um exemplo, né, de um quality time, aqui era a parafusadeira aqui que ele usava, ela tinha um torque muito forte, e aí a hora que ia, escapava e pegava, danificava aqui a fuselagem do avião. E aí o que foi feito? Essa parafusadeira era muito forte, tinha outra na área que era com a velocidade menor, era mais fácil de fazer, evitava, trocou, nunca mais teve a não conformidade, né? Então, são ferramentas simples, não precisou comprar nada, já tinha na área, eles só removeram essas que tinham impacto, que eram mais fortes ali, para que o time não utilizasse. Estação zero defeito, né? E a gente pega para cada uma das diretorias, né, aquela estação que tem o maior volume de não conformidade. E aí o time da engenharia da qualidade faz um acompanhamento todo dia, a pessoa fica focado nisso, até zerar a quantidade de não conformidade por avião, né? Quando começou o trabalho aqui, eram 12 não conformidades por avião, né? Depois baixou para 5, para 2. Então, a gente vê avião aqui, né? Vários aqui com 0, passaram sem nenhum problema. E, às vezes, aparece uma ou outra ali, mas aí é algo mais pontual, né? Muitas vezes aqui a gente vê problemas relacionados a projeto e também a fornecedores. Então, a análise ali da engenharia da qualidade ele é um problema um pouquinho mais complexo, mas ainda assim é fácil de resolver. Está difícil de resolver porque a gente não tinha conseguido endereçar. Então, a gente põe o foco para endereçar para a área correta e com isso a gente consegue ter mais velocidade. E aí, se eu não resolvi, o problema está voltando a se repetir, a gente montou o OBEA de itens repetitivos. Então, a prioridade dos problemas para ser tratados primeiro é aqueles que se repetem mais. Com isso, a gente conseguiu reduzir aí 77% dessas não conformidades repetitivas. A gente faz um mapa de calor, identifica onde estão os pontos que mais geram não conformidade, para detalhar, né? Em 2025, a gente evitou, né, mais de 1.360 não conformidades no processo produtivo e implementamos mais de 340 ações corretivas. Aí a gente detalha um pouquinho mais, que o problema é um pouquinho mais complexo. Precisa envolver outras áreas. E aí a gente tem por posição a quantidade de problema, a gente divide aqui se é produção, engenharia ou suprimento ou fornecedor, e aí endereça as ações ali para cada um, né? E faz o acompanhamento, o follow-up. Semanalmente tem uma rotina aqui no OBED repetitivo, e a gente vê baixando aí, ano a ano, mês a mês, aí, o volume de não conformidade ele cai. Depois, o CNQ, que é o custo da não qualidade, a gente foi fazer um pareto para entender, né, das não conformidades, porque o pessoal falava, tem erro de projeto, o projeto está errado. Mas aí, quando a gente faz o pareto e vê o custo que está sendo gerado, 80% aqui está na área de operações, ou seja, está na nossa mão. São aqueles 70% dos problemas simples, olhando para o custo da não qualidade, dá 80%. Então, foi daí que a gente viu e começou a fazer os trabalhos. E muitos dos nossos problemas estão relacionados a danos, que é o manuseio, às vezes, errado ali do produto. A gente pinta o avião, antes da montagem. Então, eu faço junção de asa depois do avião pintado, a asa está pintada, a fuselagem está pintada. Então, a chance de eu danificar, de encostar alguma coisa ali, ou dar um raladinho na pintura, ele é muito forte. Então, esse é o ponto. E o outro é interior. Interior do avião também, ele é bem frágil. Às vezes, a gente tem falta de material, porque quando eu danifico, o lead time para vir outra peça, ele é grande. Eu fico, às vezes, com a OP aberta, eu mando o avião para a fase da frente, eu vou montar e às vezes eu monto alguma coisa, eu tenho que desmontar porque eu não sabia que não podia montar antes, acontece às vezes, né?
Então, esse é o nosso foco e a gente fez vários trabalhos para reduzir esse ponto de danos. Eu vou falar um pouquinho para frente. Outra rotina que a gente implementou, tem uma rotina semanal com reunião com os diretores da qualidade, da produção, de programas e da engenharia. E a gente discute suprimentos também, e a gente discute o custo da não qualidade. Cada semana é uma unidade de negócio que apresenta e a gente mergulha para entender, para endereçar projetos, né, fazer gestão, ver se o projeto deu resultado, cobrar o resultado. Os outliers, que a gente chama, que são, às vezes, não conformidades que esporadicamente acontecem, é uma falha, alguma coisa assim, bem anormal, mas que o custo dela é muito alto, porque às vezes vai no equipamento, o equipamento é caro. Aí a gente endereça, né, com uma ação corretiva para ter alguma solução que impeça desse problema acontecer. Porque o que a gente via, esses outliers, eles não eram tão outliers assim, né? Acontecia, passavam 6, 7, 8 meses, acontecia de novo. Porque a hora que acontecia, comunicava, todo mundo falava, ficava todo mundo atento. Passa um tempo, o pessoal esquece e volta a acontecer. Então, como ele era esporadicamente, o pessoal não fazia ação corretiva, né? Então, para esses que são mais caros, a gente fez ação corretiva também. E reduzimos aí mais de 14 milhões de 14 mil dólares aí com relação à não conformidade, que às vezes ao custo da não qualidade, que às vezes o custo do material está errado, as horas ali de retrabalho era para ser 10 horas, sem querer colocou um 0 a mais, ficou 100, e aí o negócio ficou muito caro. Então a gente faz um trabalho antes de fechar o mês para que esse custo não afete o resultado da empresa. Bom, aí a frente de danos, como eu comentei, a gente começou um trabalho em 2023, a gente mapeou todas as regiões que a gente tinha muito problema de danos e criamos proteções para que, durante a montagem, eu não danifique o produto. Então, todas aquelas não conformidades a gente mapeou junto com a engenharia de manufatura, padronizou e aí colocou no roteiro, né, de produção, quando... Depois que eu fiz a montagem, por exemplo, do motor, eu vou passar para frente, não vou usar o motor, eu tenho que tampar ali a entrada de ar do motor, né? As escadas aqui, eu vou ficar subindo e descendo toda hora. Região de escada, porta, é muito comum danificar, porque é uma região de passagem, né? Está o tempo inteiro entrando e saindo a pessoa dentro do avião para fazer a montagem. Então, todas essas proteções foram instaladas. E a gente fez também o Quality Blitz, que é um outro método aí, para que a gente olhasse para os problemas com foco também na redução de danos. Então, a gente conseguiu aí reduzir de 2023 até agora 31% do custo da não qualidade relacionada a danos. Na aviação executiva, a gente entregava, SIL aqui é um indicador de inspeção do cliente. Quando o cliente vem receber a aeronave, ele fica 5 dias com a gente. Então, primeiro ele faz uma inspeção visual, ele pede para abrir acesso para olhar dentro, ele tem lá um checklist, que é o Customer Items ali, list, e ele checa tudo, e se ele encontra alguma não conformidade, ele abre. E aí isso é ruim, né? Porque é o que eu falei, muita coisa cosmética que a gente chama. É a pintura, é o interior, 90% dos itens aí detectados é esse tipo de não conformidade. E aí a gente conseguiu baixar 33% com essa solução de OBEI aqui. A gente pegou todas as regiões aí que mais tinham itens, né? E a gente ia olhando avião a avião e checando, antes de começar a entrega, se aquilo que a gente já teve de problema, a gente não está entregando, passando para frente o próximo avião com o mesmo problema, né? E isso ajudou a gente a reduzir bastante, aí, 33% no caso da aviação comercial, da executiva. A gente fez uma análise também dos requisitos nossos de pintura, comparando com os concorrentes e vendo a criticidade, né? Se a gente estava sendo mais ou menos crítico, se tinha alguma oportunidade aí. E a gente viu aí que o nosso critério, a última linha aí, você vê que o verdinho aí é o benchmark, é a empresa que é mais rígida naquilo ali. E isso nos rendeu um bom resultado aí, que a gente, pela revista AIN, que é uma revista de negócio de avião executivo, a gente foi aí eleito pelo 3º ano consecutivo como a empresa que tem maior confiabilidade. Então, acho que graças aí a esses requisitos que a gente considera.
O obédice, o da aviação comercial, né? A gente colocou foto ali. E o que foi feito? Dos itens, a gente implementou, o avião é maior, né? A gente implementou uma inspeção luvas brancas. Depois que terminou todas as atividades do avião, vai mais um inspetor, que não foi o que fez a inspeção final, com gorrinho, com luva branca e com sapatilha, e entra e vai olhando todo esse checklist que o cliente faz, depois ele faz antes. E aí, quando ele detecta, a gente já resolve o problema para que o cliente não pegue. Pode passar? Também das oportunidades encontradas lá, a gente começou a direcionar, a gente tem as inspeções de gate, né, de cada uma das fases, quando vai passar o avião para a próxima fase, e a gente colocou nessas inspeções o mesmo que a gente pega lá no final para inspecionar antes. Que aí eu também vou trazendo para mais próximo do processo. Se o técnico da qualidade pegar nessas inspeções de gate, é mais fácil do time que ele está ali junto conseguir ir capturando essas melhorias e trazendo para dentro dos seus processos. Então, a gente vai limpando, né, e vai diminuindo as não conformidades. E da aviação comercial também, a gente baixou aí 43% de 2023 para cá. Tem um checklist, né, de inspeção, passo a passo, de como seguir. Pode passar? E fornecedores também, a gente tem um trabalho com eles, né? A gente vê, desde a pandemia, a gente baixou um pouco a produção na pandemia, né? E a gente não conseguiu recuperar a nossa cadeia de suprimentos. A gente está crescendo, né? A Embraer está crescendo, mas tem fornecedor que está com dificuldade de acompanhar o nosso ritmo. E isso está nos restringindo o nosso crescimento. Então, a gente fez um trabalho aí para alguns fornecedores, né, os mais críticos, os que estavam aí piorando. A gente fez um trabalho junto com eles, um programa de melhoria da qualidade aí desses fornecedores, Lean Assessment, auditoria de processo aí para olhar a capabilidade, né, porque, às vezes, tecnicamente, ele consegue produzir, mas ele não consegue atender a demanda que a gente precisa, né? Ver um processo aí para escalar os problemas e trabalhar também na carreira dos SQEs, né, dos engenheiros da qualidade aí de fornecedores. E aí, com isso, tem umas fotos aí, a gente deu treinamento no dojo que a gente tem lá, para ensinar um pouco do que a gente aprendeu, ajudou a montar dojo na planta deles, deu treinamento de cultura de qualidade, fez Lean Assessment. E o Lean Assessment, a gente olha, vê a oportunidade, né, do fornecedor, e ele sai com uma ação de atividades, lá, uma série de ações, para que ele implemente e a gente consiga ter um melhor resultado. Então, são parcerias aí de conhecimento que a gente tem compartilhando com o fornecedor. E aí, falando um pouquinho de cultura, para a gente finalizar aqui, a gente faz alguns vídeos, ali é um vídeo do nosso vice-presidente, tem dojos, tem Academia da Qualidade, Quality Talks, toda semana tem um comunicado, né, que chama Flight Safety and Quality Talks, que o líder desdobra com o time, coisa de 2 minutinhos ali, passa uma leitura, vou mostrar um exemplo. Reconhecimento, acho que é importante, né, reconhecer as boas práticas, reconhecer os projetos relevantes, né, e uma vez por ano a gente faz 2 vezes por ano a gente faz o evento do Quality Always, onde a gente reúne, foi uma prática que a gente começou com o CEO, todos os vice-presidentes de operação, engenharia, suporte ao cliente e suprimentos, e os diretores dessas áreas também. A gente apresenta os indicadores de qualidade da empresa, a gente faz um Gemba mostrando a evolução dos projetos, pede ajuda quando necessário e parabeniza quem fez um bom trabalho, né? Pode passar? Aí o Flight Safety e o Quality Talks, né? Então, a gente trouxe aí, nesse caso, essa semana, a gente tenta fazer um filtro das principais problemas encontrados nas auditorias, e aí a gente tenta trazer os temas relacionados. Aqui são proteções, né, que eu tenho que colocar no tubo para não deixar exposto. A gente põe foto mostrando o que é certo e o que é errado, traz o número do procedimento para que, se ele quiser tirar mais dúvida. Tem aqui o papel do líder, o papel do time, né, para ficar bem claro para que nós estamos falando sobre isso. A gente traz o pilar de cultura aí da empresa e traz um QR Code também. O pessoal, o líder, quando faz o desdobramento com o time, pega o QR Code aí, marca que fez o desdobramento,
Quando a gente percebe que tem alguma área que a qualidade não está melhorando, a gente olha aí. Bom, vamos ver se ele está falando sobre qualidade com o time, né? Então, nos ajuda aí a ver se estamos conseguindo tocar as pessoas. Tem um relatório de prevenção de acidentes, né? Qualquer pessoa da empresa que identificar uma vulnerabilidade em qualquer processo, ela pode abrir um RELPREV, todo mundo tem acesso, ela abre, faz um relato lá, pode ser anônimo, se ela não quiser se identificar, e aí ela faz um relato. Olha, eu vi acontecendo isso, ela pode colocar, eu vi que alguém não está fazendo o procedimento, seguindo o procedimento, eu vi que alguém está assinando pelo outro, eu vi que alguém está emprestando senha, tudo que a gente colocou ali, né, pode ser um relato. Eu vi que tem gente que não está limpando a área depois de fazer, daqui a pouco pode acontecer um FO e pode dar um acidente. Então, qualquer tipo de problema é relatado aí, e a gente faz eventos periódicos por site, falando sobre segurança de voo, qualidade, FOI e cultura de excelência, para estimular. Então, se a gente vê de 2022 para cá, o número de relatos ele tem subido aí ano a ano, graças a esse movimento para treinar os nossos olhos para identificar os riscos. Aí algumas fotos de algumas semanas aí, a gente reúne, tem palestra, a gente faz de maneira lúdica, traz material, traz brincadeira. Cada ano a gente faz alguma coisa diferente, né? E são vários no ano, não é um evento só, não. E agora, no final do ano, nós estamos fazendo uma produção nossa no fim do ano, ela é maior, a entrega de avião ela é maior, e a gente está fazendo. Essa semana, os gerentes da qualidade aí estão desdobrando essa questão, principalmente de danos nas montagens finais, é o nosso foco aí, para não se deixar levar pela correria das entregas e ter atenção com segurança e qualidade acima de tudo. Tem o LTW também, que é outra ferramenta que a gente tem um programa Boa Ideia, que tem mais de 35 anos aí, e a gente faz alguns desafios. A gente traz para o pessoal, né, danos, ele é o top 1 ou top 2 aí de todas as diretorias, e a gente faz uma correlação de quanto a diretoria está gastando, quanto que equivale em celular e quanto que equivale em moto, o dinheiro. E aí a gente fala, olha a oportunidade, para sensibilizar, né? Porque uma coisa é quebrar, quebrei um suporte ali, está tudo certo, né? Mas a hora que vê que o suporte custa $50, aí você faz a conta, opa, peraí, acho que está ficando meio caro, né? Quebrei o equipamento, que a hora que vai ver custa $120 mil, aí o negócio fica mais, a responsabilidade fica maior, né? É igual a gente, quando eu estou com um copo de requeijão na mão, eu tenho um cuidado. Quando eu estou com um copo de cristal, é diferente. Não é só porque é mais frágil, é porque um é mais caro que o outro também, né? Então, trazer um pouco essa realidade para todo mundo. Os dojos técnicos, né? A gente olhou para as tecnologias que a gente tinha também mais dificuldade, maior volume de não conformidade, e a gente foi priorizando quais eram os dojos que precisavam ser criados para desenvolvimento das pessoas, né, treinamento e também pensando na redução aí de problemas, né. Tem alguns que ainda estão sendo criados, né, estão sendo expandidos, mas aí na maioria deles, onde a gente tinha o maior volume de problema, a gente foi priorizando. Pode passar? Tem um dojo também de qualidade, né, de cultura da qualidade. Tem banners, tem testes ali que o pessoal faz. A gente fala de FOI, de 5S, segurança de voo, ação corretiva e voz do cliente. E nós estamos treinando 100% das pessoas nesse circuito, né, da área produtiva. Em alguns sites a gente já completou, tem outros que a sala foi construída depois, né, só Botucatu que a gente está terminando a sala lá para implementar, né, mas já temos aí mais de 50%, aí na maioria dos sites, mais de 50% do pessoal treinado. Falando um pouquinho de certificação, né, a gente tem um total aí de 172 auditorias por ano, 44 são externas, né, é Brasil e tem até exterior também, que ou é o cliente, ou é uma autoridade, ou é a própria certificadora nossa, que é a ABS, 85 internas e 43 em fornecedores. Então, o volume é alto aí de auditorias, né, a empresa é grande também, e o nosso foco é sempre trabalhar aí para a gente, as auditorias internas são até maiores, que é para a gente pegar mais na interna e menos na externa, né?
Tem algumas de clientes também aí, a gente foi auditado pela Horizon, que é um dos nossos clientes, e 24, não tivemos nenhuma não conformidade. A Virgin Austrália também, que foi nesse ano, começo desse ano, também sem não conformidades. E a ABS aí em 2024, também sem não conformidades. E aí o FAA também, o IFI, com auditoria com 0 não conformidades majors, né? Ou seja, às vezes eles encontram uma coisa ou outra, mas são não conformidades mais simples, pontuais, né? Não é um problema sistêmico, não é um problema muito grave. Confirmação de processo, a gente tem um checklist aí no celular, o líder aí, ele tem que fazer 2 vezes por semana uma confirmação, ele vai, escolhe um processo, escolhe um operador, e ele fica ali 10, 15 minutinhos fazendo perguntas e confirmando, né? A pessoa está seguindo o procedimento, está usando o EPI, está fazendo a atividade como deve ser feita, tem oportunidade, estou identificando desperdício, que às vezes o operador não está vendo, mas o líder ali ele consegue ver. Estou entendendo a dificuldade do operador, né? Estou bem próximo ali a ele. E disso aí já saiu várias revisões de procedimento, várias mudanças, equipamentos de segurança desenvolvidos, né? Processos aí para melhorar o dia a dia dos operadores. Então, a liderança garantir aí que os processos sejam executados corretamente e encontrar desperdício, é o principal foco aí. A Academia da Qualidade, a gente trabalhou bastante num programa de problem solvers, não é um treinamento só, mas são vários aí, para tentar melhorar essa questão da ação corretiva. Pode mais um. E aí, nesse trabalho, a gente começou com a engenharia da qualidade, mas depois foi envolvendo engenharia de manufatura e a produção, o time que trabalha, né, na solução das análises de causa raiz, né? Treinamos aí mais de 2.488 treinamentos, né, 455 pessoas formadas. A gente fez um diplominha, né, fizemos um programa mesmo bem bacana, para melhorar essa questão de análise de causa raiz, que a gente sentiu que teve uma dificuldade grande. E aí, por último, aí tem um reconhecimento, né? Acho que é importante, se a gente está falando de cultura, é importante a gente reconhecer as boas práticas e os bons projetos. Isso aí a gente tem um troféu Osiris Awards, né? A foto do Osiris Silva ali, a gente tem uma parede lá na Embraer com essa foto aqui, né? E ganhamos aí o projeto Quality Time como o melhor projeto da qualidade, né, o zero defeito, e também o circuito da qualidade foi o projeto aí projeto global, né? A gente tem um projeto só da área de operações, que foi o do Quality Time, e também o projeto global, que é do circuito da qualidade. E acho que isso é bacana, né? Traz um reconhecimento ali para o time que trabalhou, que brigou para fazer a coisa acontecer, né? E no final deu certo. E aí, por último, eu quero só convidar vocês aí, todo mundo conhece essa moça aí? Eu vou fazer um convite para vocês, para ver se vocês querem ser como a Gisele Bündchen. Best because of the look that you had? Not or at all. because No. I don't think so, not at all. Is it because what? I think because of my personality. Do you really? Yeah. I think I've never complained, you know, I think That's if they say, Giselle, go there, it's below zero in a bathing suit and start jumping, and I'm like, that's what I do, you know. Hey, Giselle, it's 100 degrees in the Death Valley, go shoot like, you know. Because you want it so badly. Because I wanted to do my best. If I choose to say yes to something, and if someone is putting their trust in me, I don't want to disappoint anybody. I'm just not that person. You know, I think I'm a person who strives to be the best that I can be. I think if I'm going to clean my apartment, you're going to be able to eat on the floor. I mean, I'm that person, you know what I'm saying? Yes, I do know what you're saying. Whatever it is that I'm going to make the time to do it, I'm not going to be there if I can show up 100%. Então, eu acho que é um pouquinho disso, né? A qualidade está em tudo que a gente faz. Se a gente tiver a atitude da Gisele Bündchen, não é à toa que ela chegou onde chegou, né? A gente pode fazer mais, a gente pode dar o nosso melhor e a gente pode fazer o nosso melhor. Era isso que eu tinha para passar aqui. Espero que tenham contribuído aqui com vocês. E obrigada. Boa sorte na jornada aí de vocês. Obrigado, Débora e toda a equipe da Embraer pela excelente apresentação. Realmente é uma honra
ter a oportunidade de ver um material tão rico como esse, né? E pela apresentação magnífica, didática, né? Obrigado pelo privilégio. Agora e também agradecer aos senhores, né, que passaram aqui a tarde conosco, né, dentro aí um período de 1 hora, né? Mas com certeza sair daqui com, né, principalmente levando o tema da Semana da Qualidade, que é Pense Diferente, né? Então aqui tem um monte de insights para a gente sair aqui com realmente novas ideias. E obrigado. E dando sequência aí à nossa atividade, a gente vai abrir por um período de perguntas e respostas, tá? Pode ser perguntas, dúvidas, sugestões. A gente está aberto aí para ouvir a todos. Então fiquem à vontade. Mas um de cada vez também, né? Vamos lá, então, Paulo. Se não perguntar, eu pergunto, hein, Paulo? Débora, novamente, obrigado pela apresentação. Vamos lá, sobre fornecedores. Qual o tamanho da base de fornecedores da Embraer? E troca ou seleção de um novo fornecedor, como é que funciona? Né? São 2 perguntas. Ixi, acho que fornecedor a gente tem mais de 1000. É bem grande. O que acontece, assim, a gente tem várias características diferentes. Alguns fornecedores de equipamento, de coisas aí que tem que ser desenvolvido, né? Porque em muitos casos a gente contrata o fornecedor para desenvolver. Tem fornecedor que desenvolve o projeto, né? O projeto é deles. Tem fornecedor que a gente desenvolve e ele só fabrica, então depende aí. Tem fornecedor que é COTS, né, que eu vou comprar produto de prateleira, né. O que a gente desenvolve junto, a gente até tinha uma época a gente não chamava de fornecedor, chamava de parceiro, porque quando a gente certifica o avião e certifica com esse fornecedor, se eu for trocar o fornecedor, eu tenho que certificar meu avião de novo. Isso é caro, envolve autoridade, é um processo bem burocrático. Então, o que a gente tenta fazer é, na seleção, a gente faz uma seleção bem detalhada para garantir que vai dar certo com ele. Alguns já são fornecedores de outros produtos, então a gente já sabe como funciona. E quando é um fornecedor novo, a gente precisa trabalhar no desenvolvimento desse fornecedor, né? Principalmente se ele não fornecer para o ramo aeronáutico, tem vários requisitos que ele não vai atender. Então a gente tem que fazer um trabalho ali de formiguinha junto, certificando, se a gente estiver buscando algo diferente ali, que é o que a gente tem feito aí. Estamos buscando nacionalização de fornecedores, porque a gente tem muito fornecedor no exterior e a gente fica vulnerável às oscilações aí do mercado global, né? Então, para alguns fornecedores, falo que é praticamente impossível aí de trocar o fornecedor, né? Para alguns fornecedores, está dando problema, não está dando certo, vamos ter que partir nessa, aí é todo um trabalho, é um projeto de longo prazo, aí, 2, às vezes até mais tempo para desenvolver um novo fornecedor. E o fornecedor, que aí é peça de prateleira, aí a gente geralmente tem uns 2, 3, 4, às vezes até mais, né? Aí não tem tanto impacto, a gente consegue, são itens aí que não afetam segurança de voo, são peças mais fáceis aí de serem, não exige uma nova certificação, né? Mas que afeta a segurança de voo, performance do avião, aí parte estrutural, vixe, aí é doído. Para requalificar um fornecedor, trocar o fornecedor é bem difícil. Legal, obrigado. Mais alguém? Mais alguma pergunta, uma dúvida? Mais do que nunca, essa questão do fornecedor fica muito no modelo da Toyota, né? A Toyota ela não quer trocar de fornecedor o tempo inteiro, ela quer trabalhar em parceria, né? É muito do que a gente vê também. O treinamento ali que a gente estava dando para o fornecedor é por isso. A gente quer que ele melhore também para a gente poder crescer junto. Vamos lá, uma dúvida. Oi, boa tarde. Como que na Embraer vocês lidam quando há resistência a mudanças? O que é para mudar para bom, só que a resistência existe forte. Como que vocês conseguem lidar com isso? Com persistência. Do mesmo jeito que eu falei aqui que quando eu cheguei o pessoal não queria fazer 5S todo dia. Quando a gente começou o Quality Always, também tem a gente que não queria. Vamos fazer Quality Time? Não consigo agora. Então, quando você consegue, então? Então, a gente brinca que é um trabalho assim, de conscientização constante e muito é um trabalho com a liderança, né? Como o CEO patrocina muito isso, o vice-presidente patrocina muito isso, a gente consegue com uma velocidade maior. Às vezes não consegue naquele momento, às vezes ele demora um pouquinho mais.
O que a gente faz, né? Isso aí eu fazia no Lean, quando eu trabalhava no Lean, na qualidade também. A gente pega aqueles que se prontificam mais rápido. Sempre quando a gente traz alguma coisa nova, tem sempre aquele que de cara fala, eu quero, traz aqui, vamos fazer. Às vezes você olha e você fala assim, poxa, mas não é a área que precisava fazer. A área que está melhor é o cara que está querendo fazer. Mas se a gente não conseguir convencer ninguém, vamos convencer com ele, porque ele vai dar resultado ainda que pequeno, e a gente mostra, ó, lá está dando certo, lá está dando certo. E a gente tem feito muito isso. Tem áreas que estão com restrição, estão ruins e não querem, e ficam resistindo, e a gente fala, então, ó, tá vendo lá que eu falei? Estão fazendo certinho lá, olha o resultado. Então, eu acho que é um pouco disso. A gente sempre tenta atrelar com o resultado para que seja interessante, né? Qualidade, linha, a gente só fala... É difícil de você impor. Ele tem que entender o benefício que aquilo traz. Então, antes de chegar assim, qual que é o seu problema? Qual que é a sua dor? Eu estou com muita não conformidade. Assim, pois é, eu tenho uma ferramenta da hora aqui que vai te ajudar. Então, a gente vai tentando dessa forma. Mas o convencimento é constante o tempo todo. Legal. Obrigado pela pergunta, pela resposta. Mais alguém? Vamos lá. Boa tarde. Débora, quando você pega um avião, o que você observa? A sua viagem ou a qualidade daquele avião? Olha, eu falo, olha, tem duas coisas para mim que... Quando eu comecei a trabalhar com Lean, eu falei que a parte ruim é sair de férias. Você não consegue descansar, e na qualidade está igualzinho. Você entra no avião, você fica olhando a qualidade do avião. Você chega no hotel, você fica vendo a qualidade do serviço. Você vai... tudo quanto é lugar. Eu vou na padaria, eu fico o tempo inteiro lá. Falo, vamos fazer um kaizen aqui. Nossa, pelo amor de Deus, olha a mulher, ela está andando para um lado para o outro. Nossa, olha o cara ali. Não tá... Eu fico querendo... Às vezes até falo, dependendo do lugar, se eu estou com tempo, se tem espaço, às vezes eu até falo, né? Não é mais fácil colocar isso aqui perto disso aqui? Eu fico dando sugestão assim na padaria, no mercado, porque não tem como, né? Fica vivo dentro da gente. Então eu olho, eu tento, principalmente de férias, né? Eu tento descansar, mas eu nunca mais entrei no avião da mesma forma que antes, né? Porque eu fico olhando, ainda mais agora que a gente está com problema de interior, né? Eu olho muito para o interior. E aí eu vejo, eu falo assim, poxa vida, na hora de receber, eles reclamam que aqui está desalinhado, mas olha esse avião que está tudo torto. Mas acontece. O que eu falo da qualidade, né, o interior do avião, principalmente quem tem medo de voar, né? Você entra no avião, sentou, olhou para frente, a bandejinha está quebrada, né, do que você vai servir ali, qual é a sensação que a gente tem? Imagina o resto. Como é que está o motor? Como é que está o que eu não estou vendo? Né? Então, o interior ele é uma parte fundamental e a gente briga até por isso. Né? A gente tem que ter, de fato, o interior ali fantástico. Às vezes, tem problema de cliente, é por isso o mapeamento ali, que a gente olha, a primeira vez eu olho e falo, mas será que tem alguma coisa errada aqui? Difícil até de ver. Às vezes acontece. Mas se ele está vendo, né, ele tem outros clientes, né? Geralmente o nosso cliente tem outros clientes. E aí por isso ele é bem crítico, aí tem que olhar. Legal. Obrigado. Mais alguém? Boa tarde. Boa tarde. Você falou de retrabalho. Tem retrabalhos que não dá para ter retrabalho, vira descarte, né? E o retrabalho, como que é a verificação de vocês se esse retrabalho realmente está 100% para ser entregue? No nosso lá, quando faz, tem uma OM, né, uma ordem de manutenção, a gente tem que abrir um documento. Esse é um ponto que a gente discute bastante, né? Tem uma outra forma de fazer, porque eu preciso... Qualquer alteração, qualquer retrabalho que eu fizer no avião, ele é documentado e quando o cliente pega, ele sabe que houve um retrabalho naquela peça. Então, a gente precisa acompanhar isso. Então, toda OM que a produção faz, tem que ter alguém da qualidade fazendo a inspeção final. Então, garante que aquela execução, aquele retrabalho foi feito. Obrigado. Mais alguma pergunta, pessoal? Surgiu mais uma. Boa tarde. Boa pergunta tarde. é uma curiosidade, né? Quanto tempo demora para... É sob encomenda que é o avião, né? Quanto tempo demora para produzir um avião? Depende do avião. Depende do avião, do tamanho do avião. Né? Vou pegar
O KC aí, que é o avião cargueiro aí, é mais de 30 meses. E aí, assim, eu tenho que ter ele planejado, porque, assim, não é pedido, coloquei o pedido, daqui 30 meses eu te entrego, não. Geralmente, o backlog nosso é mais maior, né? A gente, para esse ano aqui, avião de 2026 já está quase tudo vendido. Né? Porque eu tenho um fornecedor que tem lead time aí de 180 dias. Então, eu tenho que ter o plano, mesmo que eu não tenha o cliente, eu tenho que ter um plano de produção, porque, senão, o cliente vai chegar, vai querer comprar, vai querer o produto e não tem. Então, a gente faz um pouco sob risco. Eu estava comentando na hora do almoço com o Paulo, aviação executiva, quando a gente entrou, porque a gente começou pela aviação comercial, né? Quando a gente foi para a aviação executiva, a gente fazia o plano lá, vou fazer, sei lá, 20 aviões no ano. Planejava aquilo ao longo do ano e não tinha, nos primeiros meses, não tinha nenhum cliente que vinha comprar para pegar o avião em janeiro, fevereiro, março. E aí, quando chegava setembro, outubro, novembro, dezembro, vinha um monte. E aí você não conseguia atender. Aí a gente começou a produzir avião. O que a gente percebeu, né? Tem muita empresa que compra avião executivo para alta administração usar e tal. E aí o que acontecia? Dependendo do ano, se sobrou dinheiro em caixa, eles queriam comprar com essa sobra. Então eles só iam saber, às vezes a sobra é porque alguma coisa deu muito certo, né? E essa sobra eles só identificavam no fim do ano. Então, a gente começou a fazer, colocava no plano de produção mais avião do que tinha vendido, né? Você começava a produzir, comprava o interior, que costumava sair mais, cor de assento, cor de carpete e tal. E aí, quando apareciam esses clientes lá em outubro, querendo levar o avião em dezembro, a gente tinha avião para entregar. Hoje, a gente está com uma demanda bem alta, então não estamos mais nesse modelo. Às vezes, acontecia ano de você ficar com um avião inteiro pronto no final. Aí é dinheiro perdido, né? Dinheiro parado ali que não virou lucro, né? Então, isso não era vantajoso para a gente. Então, hoje a gente está conseguindo ter aí mais de um ano de previsão aí das vendas. Às vezes acontece do cliente não querer levar um avião. Eu quero o meu só em fevereiro. E aí, se aparece alguém querendo comprar, a gente às vezes tenta vender ou trocar a configuração ali do avião quando é possível, né? Então, tem alguns desperdícios assim, mas que pelo preço do avião às vezes compensa fazer, né? A troca. Isso aí, obrigado, pessoal. Obrigado pela participação de todos. Excelentes perguntas, né? E a Gostei bastante das perguntas daqui, pessoal. À tarde foi interessante as perguntas, legal. Obrigado pela participação. Queria convidar também o restante da equipe, né? O Magnus e o João. Né? Acho que eles vão se apresentarem, né? Isso. Vou passar aqui um pouquinho. Eu falei muito de cultura, acho que vou repetir aqui de manhã. Quando eu ainda estava na área do Lean, né, a gente percebeu que precisávamos trabalhar um pouco mais na cultura, na forma de comunicar, né? Às vezes a gente sabe o que a gente quer dizer, mas às vezes a forma com que a gente coloca não passa a mensagem. E aí, na época, a gente demandava muita comunicação interna, querendo fazer vídeo, querendo soltar comunicado na intranet e tal. E aí a própria comunicação falou assim, tem um estagiário aqui que está se formando e a gente não vai ter vaga para ele para efetivar. Vocês não querem contratar aí? E aí a gente, vamos trazer. E aí trouxemos, e ele era estagiário de jornalismo, né, nada a ver na área, era a área de excelência empresarial, mas ele fez algo que, para mim, mudou a forma da gente encarar. Ele transformou o Leanês, que eu falo que era a linguagem do Lean, para o português. E aí os comunicados saíam muito mais atrativos, com muito mais vontade do pessoal ler, de entender. Ele, às vezes, falava, gente, vocês são muito técnicos, vocês estão querendo trazer dojo, JKK. O pessoal não sabe o que é isso que vocês estão falando, não é todo mundo que sabe, isso aqui vai para a empresa inteira. O que o cara do financeiro lá vai entender com isso? Então, ele começou a fazer um trabalho de... Quando eu vou fazer algo específico, a produção, que está acostumado, que vai no dojo, beleza, mas não pode ser para a empresa inteira, né? Então, ele começou a fazer um pouquinho dessas melhorias, e deu muito certo. E aí, na qualidade, né, a gente sempre foi muito próximo, né, Lean e qualidade. Eu falei, gente, precisa de alguém, né, na qualidade também com esse viés para melhorar, porque também vinha comunicado, CNQ, cheio de sigla. O cara olhava, o que vocês estão falando aí? Não sei o que é, a sopa de letrinha não dá para entender.
E aí a gente começou. E o João, ele é nosso estagiário, ele faz jornalismo e ele está vindo com também trazer essa facilidade para a gente, né? Como é cultura, eu preciso ter uma cultura, eu preciso comunicar muito bem o que eu estou fazendo, né? Essa semana, porque foi a Semana da Qualidade, como final de ano a gente tem um volume maior de entregas. A gente faz a Semana Nossa da Qualidade em abril. E aí, só que chega na Semana da Qualidade, todo mundo fala, poxa, Dia Mundial da Qualidade, não vamos falar nada, sempre aparece, né? E aí eles fizeram uma proposta, eles estão fazendo algo por e-mail, mandaram assíncrono, com QR Code, com umas perguntas para o pessoal participar. Vamos sortear um brinde amanhã ali para eles. Mas ele fez um vídeo também, mostrando várias coisas aí que a gente está fazendo, convidando todo mundo para praticar a qualidade do dia a dia. E acho que isso, né, nos ajuda, não deixou passar em branco, trouxemos o assunto e estamos praticando isso aí no dia a dia. Então, acho que ajudou bastante. E o Magno, como eu falei no começo, eu comecei no 5S, na Embraer, me mandaram para a GM. Por quê? Porque automobilística, vocês estão anos-luz à nossa frente. Então, a gente se espelha em vocês. E aí, o Magno veio da indústria automotiva também para trabalhar na área de aftermarketing, que aí, se for falar de Lean, de qualidade também, é aquém até da área produtiva, né, que fica mais distante, e está trazendo vários insights aí. Então, só apresentar um pouquinho, eles vão falar um pouquinho deles. Bom, pessoal, licença. Como a Débora falou, meu nome é Magnum. Eu vim da área automotiva, né? Eu atuei em torno de 16, 17 anos, tanto em fornecedor como em montadora. Eu até conversei bastante com o Paulo, ele estava mostrando todo o processo de vocês, estamparia, de solda, muito legal, né? Levou a gente no teardown, é o que a gente fazia, né? Eu fiquei 10 anos na Caoa Sherry. Eu sei como é que é a correria de ser um fornecedor automotivo, né? Às vezes até a gente tinha um problema de fornecedor, eu tinha que ir lá no meio do pátio, lá, aquele sol das 2 da tarde, olhar mais de 1000 carros lá, ajudar o pessoal da qualidade. Mas eu sempre gostei dessa correria. Né? Agora eu estou na Embraer, né? Uma satisfação tremenda, né? Estou muito contente, muito feliz. Estou no time da Débora, né? Nossa gerente. E trabalho com parte de aftermarket, então dou todo o suporte para o cliente. Até como o rapaz comentou sobre reparo na linha. Em muitos casos, né, quando a gente não consegue fazer um reparo mais rápido, a gente precisa abrir essa ordem de manutenção e enviar até para o próprio fornecedor, que é o fabricante daquela peça e tem um centro de serviço. Quando a gente não tem um centro de serviço assim, a gente manda para uma estação terceira. E uma estação terceira é qualificada, a gente faz a qualificação de todos os reparadores que a gente tem, tanto no Brasil e em outros locais também. E a gente dá esse suporte para o cliente, atua como vocês com problemas de campo, se houver necessidade. E é no time da qualidade, né? Está sendo algo novo para mim, mas muito valioso. E como eu comentei de manhã, que sempre precisaram da gente, conte conosco, e-mail, disponibilidade, a gente vai estar aí para ajudar e suportar também. Boa tarde, um prazer falar com vocês. Eu sou o João e, como a Débora falou, eu sou o estagiário de comunicação da gerência de qualidade, da qualidade corporativa, né? E, na verdade, fazem 3 meses, né, que eu entrei nessa função, que eu estou ali como estagiário, só que a minha história com a Embraer é um pouquinho mais longa, né? Eu tenho uma história com a Embraer já desde a minha adolescência, porque eu fui criado ali pelo colégio da Embraer, né? Não sei se vocês sabem, mas a Embraer ela tem um instituto social também, que ela tem 2 colégios em São José dos Campos e em Botucatu, de ensino médio. E eu tive a oportunidade de estar entrando nesse colégio, então desde cedo eu já tive contato com toda essa cultura da Embraer, todos esses pilares, e sempre tive essa noção do quão importante é a qualidade no dia a dia. Essa questão de safety first, quality always, sempre foi algo muito presente nessa questão de qualidade. E é um prazer poder estar de volta assim, na empresa que me criou, podendo estar auxiliando eles nessa questão de estar trazendo a comunicação da qualidade, porque a comunicação que ela não é acessível, ela acaba sendo uma comunicação desperdiçada, né? Então, agradecer a Débora pela oportunidade de estar podendo vir aqui, estar aqui com vocês hoje, fazendo essa palestra para estar espalhando a qualidade, né? A cultura de qualidade na empresa de vocês. E é isso, muito obrigado. É isso aí, a salva de palmas, pessoal. Eu queria só fazer um comentário que a gente rodou ali pelas linhas, né? O 5S de vocês aí é muito bacana, eu como observadora, né? Tem o 5S que é bonito e tem o 5S que é prático. E a gente vê que o de vocês é o prático, é o 5S raiz. Porque a pessoa não está movimentando muito, está tudo ali ao redor dela, ao alcance das mãos, né? Então, achei muito, muito bacana isso aí. E também a quantidade de Pokayokes, né? Que eu fiquei encantada. Encantada porque a qualidade, se a gente tem um Pokayoke, é uma qualidade garantida, né? Então, parabéns aí pelo processo de vocês. Fiquei bem emocionada. Falei, eu vou trazer mais gente para conhecer vocês.
Legal, obrigado. Uau. Pô, pessoal. Obrigado você. Pessoal, obrigado novamente. Desculpa extrapolar um pouco o tempo, mas não é todo dia que a gente tem essa oportunidade, né, essa honra de receber aí, né, um input de uma área, né, parecida com a nossa, mas com os mesmos desafios, né? Legal, pessoal. Obrigado, então. A gente termina por hoje. Amanhã, quem fez a frase aí? A gente vai sortear amanhã, Débora. Gosta de videogame, Joãozinho? PlayStation 5. É bom ou não? Bom? É bom. Ó, top, hein? Então, quem fez a frase aí, pessoal? PlayStation 5 amanhã, nós conheceremos o ganhador ou a ganhadora. Às vezes é mulher, hein, Edilene? Pô, pode fazer. Opa! Vai dar tempo? Vamos ver. Pessoal, obrigado. Bom retorno, tá? Obrigado pela presença.